Leire, muitíssimo obrigado, então, em nome do nosso grupo, né? Agradecer a Capilab pelo grande apoio que vocês sempre nos dão. E estamos todos aí ansiosos para te ouvir. Agora eu vou passar a palavra para você. Muito obrigado, Leire. Gente, primeiro eu agradeço, né, a Inova Milk pelo convite, em meu nome como palestrante e também em nome da Capilab, né. É sempre bom manter essa parceria com outras empresas, com a academia, né, e a gente mais aprende do que passa alguma informação a mais nesse tipo de evento. Eu agradeço também, em particular, ao Guilherme por ter me coberto aí, né? A gente inverteu a ordem da palestra. Eu tive um probleminha técnico aqui, né? Informática é sempre assim, complica um pouquinho a vida da gente às vezes, mas eu espero que o público entenda aí nessa dificuldade. Eu começo agradecendo, né? É muito legal a gente ter hoje tanta gente reunida numa sala virtual, num momento que a gente sabe que é tão difícil. Então, a gente sabe que a gente tem duas situações aí. Um pessoal que está em casa, que está conseguindo fazer hoje, por exemplo, né, estudar, se aprofundar para se preparar para o retorno. E tem uma boa parte, né, da nossa família vaticinista, que a gente pode chamar assim, que está na luta, que está na linha de frente. Então, a gente agradece as duas partes, né? A Capilab continua funcionando no intuito de dar apoio para a indústria que também está funcionando, e a gente espera que essa parceria, assim como com as outras empresas, continue aí da melhor forma possível e que a gente consiga sair dessa situação o mais rápido possível também, né? Bom, a minha palestra, eu vou tentar resumir as partes que eu sei, né, que já foram cobertas pelos outros palestrantes, até para tentar ser menos cansativo. Eu já tenho a tendência de ser um pouco mais prática do que, né, normal, porque a gente tenta trazer a realidade da indústria e pincelar aí a rotina que a gente tem de qualidade em cima dos temas propostos, né? Hoje a gente vai falar então de leite UHT. E como é a minha área, eu vou falar um pouquinho da qualidade e como o laboratório e o controle de qualidade entram aí nesse esquema, né? Claro que assim, a gente teria assunto para falar 2 horas, né? E a gente tem meia hora. Então, eu vou pincelar e no final eu vou dar o meu contato. Então, qualquer dúvida ou qualquer aprofundamento, principalmente questão de legislação ou metodologia, ou coisa assim que ficar um pouco superficial agora, fiquem à vontade de me mandar e-mail, de me contactar pelo telefone, o número tem WhatsApp, então a gente está com o canal aberto aí para o que vocês precisarem, tá? Bom, todos os outros palestrantes já falaram da importância da linha UHT para o mercado, principalmente num momento como hoje, faz a gente pensar, né, o quanto é importante ter produtos de longa duração, né, com esse shelf life estendido. A gente sabe que a linha de produtos UHT tem crescido cada vez mais. Hoje a gente vai focar um pouco mais em leite, mas a gente sabe da importância desse tipo de produto no mercado. Mas a gente sabe também o quanto ele, às vezes, não sei se a palavra é marginalizado ou se sofre com preconceito das pessoas, seja porque, por falta de conhecimento, ou porque os antigos acreditam que, né, o leite de saquinho ou o leite direto da vaca, sem nenhum processamento, é melhor. Eu sempre me refiro ao avô do meu marido, que também é técnico em laticínio, que tem 94 anos, e que para ele é incabível servir um leite de caixinha. A mesa inteira dos netos e filhos tomam ali o leite de caixinha, e o dele tem que ser o de saquinho fervido na leiteira até hoje, porque senão ele não toma, né? E aí a gente procura na internet, eu risquei aí os nomes das pessoas, porque a intenção aqui não é expor nada, nenhuma situação, mas é mostrar a quantidade de notícias e de propagandas contra a linha UHT que a gente acha no mercado, né? Então, nesse caso aqui, era um médico, né, promovendo, você toma leite de caixinha, você sabe que faz mal. Um outro médico também mostrando todas as notícias negativas possíveis que já se encontrou sobre o produto, mas que a gente sabe que é pontual e que acontece em outras linhas também, né, mas que ele frisa ali que isso é um problema frequente, que é praticamente a síntese desse produto HT,
Outras propagandas dizendo que a gente mata as crianças, né, dando esse produto para elas, ou a gente sabe as campanhas que já rolaram, né, sobre a numeração das embalagens embaixo. Então, a gente vê que, no resumo geral, tem esse preconceito do que tem dentro da caixinha, tem até leite, né? E a gente, como laticínios, como pessoas que trabalham com isso, eu, pelo menos, sou catequizadora, né? Eu geralmente dou aula de qualidade de leite na academia, no Pilates, na vizinha do lado que vem perguntar quando sabe que você trabalha com isso, né? E o trabalho que a Inova Leite faz até nesse ponto é uma das melhores coisas que eu já vi, é promover conhecimento, né, para todo mundo, para que a gente não caia no mesmo erro. Dentro dessa figura negativa que muitas vezes a gente vê que se frisa muito as fraudes que vêm junto com o leite. Nós sabemos que não é pertinente só o leite OHT, a gente sabe que fraude existe para toda a linha de lácteos e também para outros tipos de produtos alimentícios, né? A gente sabe que a maior parte acredita que é um leite cheio de conservante, por exemplo, e a gente sabe que não é verdade. A qualidade é sempre questionada, né? E a gente vê o movimento das indústrias cada vez mais tentando mostrar o quanto o leite UHT às vezes tem uma qualidade muito mais exigida do que outros produtos, porque o processamento dele é mais exige mais da matéria-prima, né? Então, muitas vezes a gente vai ter um processo mais controlado até. A gente sabe da importância agora desse caminho das indústrias para o clean label, até na questão dos leites UHT, a gente vê no mercado já a propaganda do sem estabilizante, apesar da gente saber que isso não é um problema, mas para o consumidor leigo, muitas vezes, isso soa como um produto mais saudável ou mais limpo, né? Não sei. Mas depende muito da gente começar a divulgar a consciência, né, para o consumidor geral, vamos dizer assim. Bom, aí entra a importância da equipe do controle de qualidade, né, a equipe do laboratório. Em toda a palestra que eu e a minha equipe a gente dá aí pelo Brasil inteiro para os nossos parceiros, a gente tenta conscientizar que se no passado o laboratório sempre foi visto como gastão, como um setor que só gasta, que não traz retorno, a gente tem que entender o custo da não qualidade, né? Então, se a gente tem um controle efetivo que funciona, que gerencia os processos do campo até o produto acabado, que começa a atuar eliminando e bloqueando qualquer tipo de problema possível, que garante essa qualidade total e principalmente a padronização do produto, a gente consegue enxergar no final desse processo que o laboratório pode ser o coração da fábrica, né? Que pode alimentar o pessoal da produção de informações importantes para esse produto sair com uma qualidade e uma padronização legal. Hoje a imagem da marca vale muito, né? Então, eu sempre falo que um problema num produto não coloca em risco só a marca, coloca em risco todos os colaboradores daquela empresa, né? Seja ele de qual função for. Qualquer propaganda negativa no mercado vai influenciar isso. As análises de laboratório, então, vêm para trazer essas informações, né? E a consciência de que é necessário estudar e usar essas informações tem que ser cada vez mais frisada dentro da indústria e dentro dessa integração, produção, qualidade, vamos dizer assim, que a gente ainda vê as equipes brigando muito e competindo entre si, quando, na verdade, a intenção é que sejam complementares, né? A gente vem vendo modificações na legislação, o novo Vispolar em 2017 trouxe isso, né, de falar sobre a importância do laboratório de registrar uma coisa que a gente já sabia. Então, a gente, apesar de ser de 2017, a gente ainda chama de novo por isso, a gente está nesse processo de adaptação, né? O Vispolar também fala agora sobre a adoção de metodologias oficiais, validadas, dizendo que você pode até utilizar metodologias, né, alternativas, mas que sejam validadas e comprovadas. Então, a gente vê até a fiscalização dando um apoio e uma melhor orientação para essa fábrica e essa equipe funcionarem, né? A gente, só para dar uma pincelada
Eu gosto de lembrar porque essa questão da normativa causa ainda um pouco de confusão. No caso do controle físico-químico, né, das análises, a gente sabe que a IN 68 de 2006 traz as metodologias de controle de recepção de leite, de processo, muitas vezes. Com o lançamento da IN 30 em 2017, ela trazia no texto que essa 68 teria sido revogada, tá? Mas a gente viu no Perguntas e Respostas, lançado uma segunda edição recentemente pelo Ministério, de que essa revogação vale para os laboratórios credenciados e não para o laboratório da indústria. Então, é bom ressaltar que a indústria pode continuar usando a 68, respaldado pelo documento que o Ministério lançou, mesmo que em formato de perguntas e respostas, desde que ela se atente de que, se o produto for recolhido e analisado no terceirizado, vai ser usada a IN 30 como referência. Então, você tem que saber qual é a correlação entre as duas metodologias, da 68 e da 30, que está sendo utilizada, né? Tomar bastante cuidado com isso para vocês não terem divergência aí em relatórios e resultados, tá? Bom, nessas legislações a gente recebeu algumas modificações, né? A gente tem a exigência nas normas agora de requisitos, como a gente sempre teve, né? De físico-química padrão para o leite recebido. É bom ressaltar que nessas últimas legislações a gente teve aí a troca, né? O acréscimo do controle de novos itens que antes eram calculados indiretamente e agora é descrito como sólidos totais e a lactose, né? E é bom se atentar a isso, porque a lactose, por exemplo, era um item que não tinha essa cobrança descrita, então já tem indústria tendo problemas com autuações por não controlar esse item, por não ter um método, né, que comprove aí o recebimento dentro do padrão, tá? O índice crioscópio eu deixei em vermelho também, porque foi outro item que foi alterado recentemente. E vocês podem ver que agora ele está sendo medido por graus Celsius, era o que já era praticado no mundo inteiro. E agora no Brasil também vale, apesar da gente conseguir converter para o Röstger, que é o mais comum para a gente, né? Bom, como uma sequência de análise, eu tentei destacar só as mais importantes, assim, porque não cabe aqui a gente, né, listar todas as análises feitas na recepção, mas o teste de Alizarol, que é um dos testes possíveis para a estabilidade térmica, é um dos importantes para a gente na questão do HT, né, como é para os outros produtos também. A gente vai testar se esse leite está estável, se ele indica algum problema que pode nos prejudicar no processamento. Então, o mínimo exigido por norma é 72 graus GL, mas a gente sabe que para o HT, na maior parte das indústrias, ou quase todas ou todas, a gente tem uma graduação maior exigida para que esse leite tenha um rigor maior ou uma estabilidade melhor para sofrer o tratamento térmico que é mais elevado, que exige mais da estrutura, né? A gente tem outros padrões importantes, como os outros palestrantes já citaram, né? Eu vou passar rapidamente, mas a gente sabe que a contagem total de bactérias é um fator importante para a gente monitorar, e a elevada contagem vai prejudicar, né, a estrutura do leite, tanto em contagem como em enzimas, como tudo que a gente pode ter de interferência em cima disso. A gente sabe que, apesar do padrão ter mudado e que a legislação exige hoje um trabalho, né, de diminuição dessas contagens, até prevendo exclusão de produtores e tudo mais, em cima de contagem total de bactérias e CCS, a gente sabe que o Brasil ainda está muito aquém do necessário ou do ideal para trabalhar, né? A gente sabe que aqui a gente mostra que 65% dos produtores estavam fora do padrão de 300 mil, né? Então, isso é dado de 2015, 2016, e a gente sabe que não mudou muita coisa até agora. Junto com as mesofílicas, a gente pode citar as psicotróficas, que para o HT é muito importante. Apesar da gente não ter uma norma que exija ou alguma coisa do tipo, as psicotróficas são bactérias importantes para o processamento do HT, né? Claro que ela influencia outros tipos de produto, mas no HT a gente pode destacar que elas vão modificar a estrutura e vão modificar, né, as características do produto no final das contas. As psicotróficas são bactérias que possivelmente são mesofílicas ou tiveram origem nas mesofílicas e que se adaptaram a crescer em temperaturas
mais baixas, né? Elas têm um crescimento lento, mas a gente sabe também que os produtores hoje não têm um resfriamento tão rápido e acaba dando chance, né, desse micro-organismo se desenvolver, tá? Assim como as mesofílicas, as psicotrópicas também têm origem na falta de higiene, então a gente ainda é deficitário, por mais que a gente tenha o plano de qualificação dos produtores agora funcionando, a gente ainda tem a deficiência da higiene de ordenha, de estocagem, né, e tudo mais. É uma análise que ainda é pouco feita na indústria, né? E a gente sabe que para o HT em específico, a ação enzimática é a parte mais prejudicial aí da presença dessas psicotróficas. Elas são proteolíticas e lipolíticas, então a gente tem tanto o problema do sensorial com gosto amargo da quebra dessa gordura, quanto a gente também tem o problema da quebra da proteína que vai gerar lá a gelificação que vários palestrantes já citaram antes de mim, né? Então, hoje, a implantação dessa análise, por mais que a gente não tenha exigência, é importante para a indústria controlar o teor dessas psicotrópicas, trabalhar no campo a melhoria dessa matéria-prima, né? Para a gente não ter tanta dor de cabeça depois. Tá? Junto com as psicotrópicas e essa proteólise, né, a gente tem o alto índice de GMP também, o glicomacropeptídeo, né, uma fração de proteína que é liberada, que muitas vezes é chamada de fraude por soro, né, quando a gente pensa nisso, a gente sempre linka com a fraude por soro. A gente tem legislação que já dá a classificação permitida para processamento de leite, no caso do leite UHT, o permitido vai ser de 0 a 30 miligramas por litro. Né? Então, a gente acaba... Eu já tive experiência com vários clientes, nossos parceiros nossos, que tiveram alto teor de GMP quantificado num produto na prateleira, né? E acabaram tendo que recorrer e justificar depois, né, as autuações que receberam, porque essas enzimas produzidas pelas psicotróficas, elas são termorresistentes, elas continuam agindo dentro da caixinha mesmo depois do processamento. Então, acaba que o alto índice de GMP depois de um período de prateleira, normalmente não vai indicar essa fraude por soro, que é a primeira desconfiança, né? Vai indicar, sim, que ela teve uma contaminação por psicotróficos que continuou, apesar da contaminação ter sido eliminada, a enzima continuou agindo e a gente vai ter, sim, esse alto índice, né? A contagem de células somáticas vai pelo mesmo caminho, a proteólise nela é importante, né, é grande, e a gente vai ter o mesmo problema aí da geleificação e também a gente tem a lipólise com gosto amargo. Além disso, o desequilíbrio salino, que pode vir carregado de sais, né, no sangue, no pus, que vem acompanhado dessa inflamação aí que as células somáticas indicam. Então, a gente, além de ter esse problema enzimático, a gente também tem o problema dos componentes do leite, né? A gente sabe que esse desequilíbrio vai trazer uma diminuição de componentes nobres, como a gente pode ver nessa tabela, gordura, lactose, proteína, como a caseína total, e o aumento de componentes indesejados, como é o cloro, como é o sódio, né? A gente sabe também que, apesar da exigência de normas de diminuição dessa contagem, a gente está muito além do desejado, né, e do exigido, então o trabalho tem que ser contínuo. A gente tem métodos hoje, a citometria como oficial nos laboratórios credenciados e os métodos por viscosidade indicado para os laboratórios, e isso tem sido intensificado agora com essas exigências de norma, porque eu falo sempre que além da norma, a gente tem que se preocupar com essa parte tecnológica, que é o que mais prejudica a gente, né? É um produto, como o último palestrante, aliás, o Fernando da ICL falou, não é agradável para o cliente receber um produto, né, que não está conforme ele espera. Tá? Fora isso, a gente tem as fraudes, né? A gente sabe a quantidade de tipo de fraudes aí que a gente tem no leite. E eu quis destacar algumas que são mais importantes, tá? Ou talvez estejam mais em destaque. O antibiótico sempre vai ser uma preocupação, né? A gente sabe que a norma mudou, hoje ela exige no mínimo de 2 famílias na recepção, ela exige um estudo periódico para apontar quais drogas a gente tem incidência na nossa região. E a gente vê que isso não diminui a incidência, né? A gente tem dados da União Europeia, como é o caso dessa pesquisa aqui, que mostra a quantidade de drogas presentes lá, né? Monitoradas em 30 países diferentes da Europa.
No Brasil, a Viva Lácteos lançou essa pesquisa mostrando a quantidade de famílias que a gente tem incidência forte aqui no Brasil. E a gente sabe que, às vezes, monitorar 2 famílias, como já era a prática antes, né, a maioria monitora beta e tetra, passa a não ser suficiente, ou, aliás, nunca foi suficiente, né, para a gente saber 100% da presença que está ali dentro. E a gente sabe que para outros produtos lácteos, essa incidência de antibiótico pode atrapalhar a fermentação, pode atrapalhar outros processos. No caso do HT, como a gente tem um público que na maioria são idosos e crianças, a preocupação com a saúde é muito mais forte, né? A presença, talvez, desses resíduos, sem a gente identificar a presença deles, invasar e fornecer isso para um consumidor, implica aí em uma série de questões importantes que não só no Brasil são discutidas, né? Na Europa ou no mundo inteiro também são consideradas. E aí a gente vai falar de resistência, né, ao tratamento de antibióticos quando você precisa dele, ou você vai falar também de alergia, né? Eu sou uma pessoa alérgica a antibiótico, eu trato com homeopatia, a minha mãe sempre foi dessa prática, então a única vez que eu tomei antibiótico, quando eu tinha mais ou menos uns 26, 27 anos, eu tive uma alergia que eu tive bolha do dedo do pé ao topo da cabeça, né? Então a gente se considerar que na época eu tinha uma idade, né? E tem um organismo mais forte, apesar de debilitado, porque na época eu estava com uma pneumonia, a gente pode apontar que uma criança e um idoso talvez não resistiria, dependendo do grau de alergia ou da quantidade de antibiótico ingerido, né? Então, passa a ser uma preocupação mundial aí. A resistência ao antibiótico, por exemplo, hoje já mata muito e a tendência é piorar, né? Como eu mostro aí no slide, para entre 2015 e 2050, a previsão são 10 milhões de mortes por conta disso. E a gente pouco para pensar a respeito. Bom, hoje no Brasil e no mundo, né, a gente tem no ambiente regulatório, principalmente esses 4 setores cuidando aí e discutindo sobre. A gente sabe que hoje o Ministério tem o PNCR, já lançou as modificações de legislação que melhoraram muito esse controle que existia antes. E a gente vem acompanhando também a Anvisa trabalhando esse controle do produto acabado. Vale lembrar que hoje ainda, né, a gente tem algumas divergências entre o que o Ministério controla na matéria-prima e o que a Anvisa controla no produto final. Então, é muito pertinente as indústrias estarem acompanhando essas legislações e considerando essas diferenças, porque pode ser que um produto analisado no final você tenha que ter cuidados que o Ministério na recepção não exigiu e vice-versa. Então, a gente tem que se orientar aí na questão das normas. Tá? Outra fraude que eu gosto de destacar, porque em conversa com alguns professores, como foi na semana retrasada, eu acho, conversando com a professora Mônica Cerqueira, da UFMG, e ela não sabia a respeito dessa fraude, e eu sei que muitas indústrias também não se atentam. Há muito tempo atrás, eu não sei como, quando vocês se lembram, né, que passou no Jornal Nacional que algumas indústrias estavam com formol no leite, algumas indústrias foram fechadas, pessoas presas e tudo mais. A gente teve a indicação, né, e depois a descoberta de que esse formol não era uma fraude feita por conservação, que em teoria seria. Era um formol trazido pela ureia agrícola utilizada, né, como um reconstituinte, tá? Na época, como começou-se a controlar o formol, a gente viu que essa fraude diminuiu drasticamente, como tudo, né, que começa a ser controlado. Então, quando a gente descobriu, tempos depois, que a fraude não parou de ser feita, ela só foi modificada, né? Hoje, as pessoas detectam ureia em excesso no leite, porque a gente sabe que ela é uma constituinte natural, mas ela está vindo da Arla 32, que é um produto usado em caminhão, vendido em posto de gasolina. Vocês podem passar a reparar a partir de agora, quem não tem o costume, né? Tem galão, tem vendido em bomba, depende muito do lugar que você está. Mas a Arla 32 é solução de água e amônia, tá? Que em vez de ter o formol, solução de água e ureia, que em vez de ter o formol vai ter a amônia como um conservante ali que vem de brinde, tá? Então, é uma fraude bastante feita, porque
é um reconstituinte poderoso, como é um produto rico em nitrogênio, que é o mesmo componente principal da proteína, ele dá uma estabilização para o leite que já não está tão bom também, então ele consegue segurar ali a onda desse processamento, além de ter o conservante como brinde, tá? Então vale a gente lembrar que apesar de não ter norma, apesar de não ter exigência de controle, é legal mesmo que seja pelo laudo da clínica do leite que você recebe dos produtores, prestar atenção nesse nível de ureia presente, tá? A clínica do leite na época fez um estudo e apontou esses valores que estão na tela como sendo os normais, né? Os níveis dentro do aceitável. Normalmente, acima disso, a gente já indica a presença de fraude, tá? A Capilar trabalha hoje com esse método rápido, a gente não gosta muito de fazer propaganda, mas como há poucas opções de métodos, né, disponíveis, quem precisar conversa comigo depois, né? Ele chama Foodlab Júnior, é um espectrofotômetro simplificado que consegue fazer essa análise muito rápida. E além disso, eu deixei aqui um lembretezinho que ele é um produto que faz o zero lactose. Então, como outros palestrantes já citaram essa linha como importante, hoje a gente sabe que é importante também determinar o zero, né? Por muito tempo a prática foi fazer o controle por crioscopia. E hoje é necessário ter um método que se quantifica, que diga que tem zero de fato, né? Então, ele é uma boa opção para isso também, é um aparelho multiparâmetros, tá? Mas passado esse momento, a gente vai, então, para o controle e monitoramento de processo, tá? No caso, a gente tem hoje muito aplicado na indústria o monitoramento de higiene por ATP para controle de equipamentos, depois de SIP, para garantir que está limpo, que não tem resíduo orgânico algum, né? Então, aparelhos de bioluminescência hoje são as melhores opções para controlar isso, visto que ele dá o resultado em 15 segundos, rápido, e que você consegue tomar ação antes de haver alguma contaminação ou algum problema, né? A crioscopia a gente sabe que é outro item monitorado durante o processo para a gente, né, controlar a incorporação de água aí, às vezes com sistema de injeção de vapor direto e tudo mais. Então também é uma parte que a gente controla enquanto o processamento está acontecendo. Todo mundo que trabalha com HT sabe que amostras são retiradas de tempos em tempos para ir fazendo esses testes práticos. Muitas vezes não chega aí para o laboratório, se faz esse controle numa bancadinha que se monta perto dos aparelhos, até para você não perder tempo em qualquer correção que seja necessária, né? A gordura também passa a ser um item importante, talvez controlada no laboratório, já no processo, para a gente ter a certeza, né, de atendimento da legislação que em cima do leite UHT tem uma exigência fixa, né, para as classificações diversas lá, integral, semi-desnatado e desnatado, então é bom a gente destacar na análise de gordura a calibração dos instrumentos, né, butirômetro esquenta e esfria demais o processo. Então, ele costuma descalibrar. E como no HT isso é muito importante, 0,1 vai fazer diferença, é bom que essa calibração, essa verificação seja feita mais a miúdo do que nos outros produtos normalmente, tá? pH também é feito, né, no controle da caixinha ali, que é um parâmetro importante de controle aí para o processamento do HT. O peróxido de hidrogênio, para a gente saber se não está ficando nenhum resíduo ali da esterilização das embalagens. Então, hoje a gente tem métodos que são aplicados no laboratório, como o do Guaiacol, que é considerado tradicional, mas a gente sabe que nessa plataforminha que se monta do lado da máquina, muitas vezes o método rápido, como é a tira, né, de detecção, é o mais adequado pela rapidez e pela efetividade que ela tem. Fora isso, a avaliação de hermeticidade também é feita, né? A gente vai checar aí por teste de vedação, pela solda da caixinha, pelo teste de corrente que a gente faz com a água, mas são testes válidos para serem adotados ali e verificarem, né, se as caixinhas estão sendo efetivamente lacradas e que a gente não vai ter nenhum problema de contaminação depois, né? Pós-processo, para a gente terminar e concluir, eu acho que eu vou conseguir concluir dentro do tempo, inacreditavelmente, porque tinha muito para ser falado em cada um desses slides, né? Eu tentei só pincelar e eu, mais uma vez, me coloco à disposição depois para responder perguntas e aprofundar no assunto. A gente tem o controle microbiológico,
né? Porque a gente no processamento HT, a gente quer garantir a isenção de contaminação, né? Mas a gente sabe que o probleminha que a gente vai ter vão ser com os esporulados em geral. Por norma, a gente tem aí esse parágrafo único que resume, né? O leite UHT, ele vai ter que ser processado de um jeito que a gente garanta que a gente não tem micro-organismos ali, né? Capazes de causar alteração nesses produtos, ou capazes de se proliferarem depois do processo. Então, aí que entra a história da quarentena que a gente falou, né? Geralmente o leite vai para o estoque, a gente vai ter amostras separadas a 35, 37 graus, né? Para ser incubado por 7 dias. Depois desses 7 dias, eles têm que ser analisados para comprovar, né, a presença ou não de micro-organismos ali que podem trazer problemas para a gente. Então, uma das análises implantadas na microbiologia, né, é essa da contagem padrão de micro-organismos mesófilos, aeróbicos, viáveis, capazes de causar alteração em produtos do HT. Nessa análise, a gente tem aí a capacidade, né, de identificar e diferenciar o Bacillus sporotermodurans do restante, né, ou daqueles que não causam nenhuma alteração, vamos dizer assim. O Bacillus cereus é outro problema, né? Outro da família aí que a gente vai monitorar normalmente também. Como ele tem essa capacidade de esporular, né? De se proteger do processamento térmico, como ele é termodúrico, ele vai durar depois desse processamento, ele vai estar aí presente. Normalmente esse processamento ativa ele, né? A gente acorda esse esporo. E acaba que num período de prateleira ele vai conseguir se desenvolver e causar aí tantos problemas tecnológicos, né, relacionados à estrutura, viscosidade e tudo mais do leite, quanto também problemas de saúde, né, porque vai trazer aí a síndrome hermética, a síndrome diarreica, que são problemas aí de saúde pública para a gente, tá? Então, é bom que a gente se atente aí ao controle dessa análise. Problemas que podem vir, né, com a falta desse controle ou com o não cumprimento dessa quarentena, porque a gente sabe que em alguns casos, por necessidade ou por qualquer outro motivo, os lotes são liberados antes que essa análise seja feita, porque se a gente colocar 7 dias de quarentena na caixa, né, da amostra, para depois ter mais 7 dias ou 10 dias de análise microbiológica para ser feita, a gente tem aí um período de estocagem muito grande, levando em consideração que as indústrias têm altos volumes e que a estocagem desses altos volumes demanda muito espaço, demanda uma logística reforçada. Ela está reportando aqui que teve algum problema lá com a conexão dela. Eu só queria pedir desculpa pelo meu computador, avisar para todo mundo que só faltava um slide, então, mais uma vez, eu me boto à disposição, depois eu disponibilizo o material, qualquer pessoa que quiser entrar em contato pode me falar, tá bom?